Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma tiragem coletiva e agora nós vamos para a previsão do signo de Capricórnio. Previsão de 2026 para o signo de Capricórnio. O capricorniano. Vamos ver. Vamos fazer a previsão de 2026 para o capricorniano. Opa. Vamos começar. Que indica o início do ano muito legal, né? Com afastamento de pessoas negativas. Opa. Bom, gente, o capricorniano não teve um mal 2025, né? Ele teve as conquistas dele, tudo. Teve muita conquista, teve as conquistas dele, porque problema, todo ano é equilibrado, né? E às vezes um pouco mais positivo, um pouco mais negativo. Aqui está indicando que o capricorniano, se ele estava num momento bem positivo, bem equilibrado, ele teve muitas e muitas comemorações, né? Porque o Sete de Copas, ele fala em momentos de muitas vitórias, de muitas conquistas mesmo, né? Um momento assim que ele teve de muitas conquistas. Já o Pajem de Copas nos fala de coisas boas, né, de notícias. Então, ele teve muitas notícias, teve muitas relações positivas no negócio. E a vida foi tirando do caminho dele, começa aqui, 2026, sendo afastado dele todas as pessoas que não vai ficar para esse ciclo dele, tá? Que não vai comungar com ele as boas novas da vida dele, que não vão participar, né, dessas coisas. Então, esse aqui fala no 7 de espada, no 6, gente, desculpa, no 6 de espada, um afastamento que vai haver na vida dele, né? Essa jangada, a pessoa indo embora, né? São pessoas que vão ser afastadas da vida do capricorniano, né? Por quê? Porque ele vai ter, né, a vida dele está bem próspera, né? E ele vai ter mais responsabilidade para ele caminhar com mais, enxergando quem é quem. Porque aqui, em 2025, ele já vem com uma experiência de vida diferente, ele começa 2026 com muita responsabilidade nas coisas que ele vai realizar. E sempre o que? Nunca. Essa carta aqui também pode nos dizer que ele não vai, vamos dizer assim, compartilhar muito as coisas boas da vida dele, entendeu? Algumas pessoas ele vai afastar, porque ele já observou, o capricorniano aqui em 2025, que nem todo mundo é para estar com ele no momento de vitória, né? E o 7 de espada fala dos planos, né, que ele vai realizar, nas coisas que ele vai realizar, nas esperanças, então nos planejamentos. Ele quer realizar algo e não quer que pessoas que não somam nada na vida dele, que só sugam ele, né? Pessoas que não vão colaborar com as boas novas dele, ou
ter, vamos dizer assim, ter responsabilidade para estar do lado dele, ou uma pessoa que guarde os segredos dele, uma pessoa que ele tenha realmente confiança. Então, ele vai fazer os planejamentos dele, as coisas que ele quer realizar, as vitórias, as conquistas, os projetos dele. Ele não vai contar para todo mundo. Hoje ele está mais responsável e honesto com ele mesmo, tá? Com vamos dizer assim, com as próprias metas dele, ele está mais empenhado em conquistar esse ano. Então, ele vai falar de os planos dele. Ele está com muita confiança nele, mas ele perdeu a confiança em muitas pessoas que passaram na vida dele, só por interesse, querendo, né, se aproveitar do momento positivo que ele estivesse passando. Então, como ele teve muitas coisas boas, isso tudo no início do ano, tá? Ele mesmo vai se afastar pessoas que ele está vendo que está sendo empecilhos, mais obstáculo do que outra coisa, né? O capricorniano, ele vai dar valor às pessoas que estão do lado dele para o lazer, que estão do lado dele para somar, que estão do lado dele de forma honesta, tá? Esse ano. E aqui, o Ás de Paus, ele começa um início de uma nova, no meio do ano, assim, bem, não no meio, mas quando começa mesmo o ano, né, lá para março, abril, ele vai começar projetos novos. Por isso que ele está aqui, ó, afastando pessoas, porque ele quer realizar algo. Porque o capricorniano, ele quer sempre realizar algo. Então, ele quer realizar algo, ele está aqui, ele vai começar uma nova. E ele tem tudo, né? Aqui fala, o poder da imperatriz fala que ele tem tudo para realizar o que ele quiser, como se ele tivesse se preparado aqui, entendeu? Em 2025, para colocar em prática um projeto dele, né? Ele tem tudo para ele realizar o que ele quer, entendeu? E aqui ele vai criar as boas oportunidades dele. Ele vai criar as boas oportunidades dele. Ele vai afastar as pessoas que não prestam mais para estar do lado dele, pessoas que só serviam de obstáculo. Ele mesmo vai criar as oportunidades dele e vai desconstruir algo para construir algo novo. Que aqui fala. O que tem que ter cuidado do capricorniano é de desconstruir algo em que ele pode transformar e não colocar tudo abaixo, entendeu? Aqui é essa impressão que dá. Tem que saber desconstruir algum projeto ou algum plano que você tenha para colocar em prática, ou uma meta que você quer alcançar. Você pode até desconstruir, mas observe bem, planeje bem e você faça bem a análise daquilo que você vai desconstruir, porque às vezes você não precisa desconstruir, você precisa aprimorar. E esse 3 de ouro, né, fala do reconhecimento. Você vai ser como se fosse assim, você vai desconstruir algo e vai começar a se reconhecer profissionalmente, as suas próprias habilidades, entendeu? As suas habilidades vão ser reconhecidas. Então, você vai desconstruir algo. Cuidado para desconstruir no meio do ano, né? Em vez de aprimorar, você tem que analisar. Quando chegar no meio do ano, você já sabe, eu tenho que analisar. Se eu quero desconstruir algo, vou ver se eu posso aprimorar em vez de desconstruir. Você vai ter o reconhecimento necessário, tá? Dentro das suas habilidades, dentro do seu trabalho, entendeu? Por que eu falei cuidado para você desconstruir? Porque nessa caminhada aqui já veio que ela é uma carta de, vamos dizer assim, de afeição, mas é uma carta de nostalgia também, entendeu? É um copas assim de afeição, de amizade, mas é uma coisa que ficou para trás, é como se fosse uma saudade, uma nostalgia, entendeu? Então, aqui, algo que ficou para trás, né? Então, você cuidado para quando for desconstruir algo para reconstruir ou para aprimore, né? Vê primeiro. Com essa sua, né, aptidão de resolver, de organizar, de
vamos dizer assim, para resolver todas as coisas que você tem, as suas habilidades que vão ser reconhecidas aqui, você tem tudo para transformar a sua vida, melhorar mais do que foi 2025, que vão ter comemorações. Entendeu? Você vai ter bons relacionamentos porque você vai ter um desenvolvimento seu aqui que você vai ficar mais do que já é uma pessoa apreciável por uma boa amizade. E você vai ter muitos bons relacionamentos. E vai ter bons relacionamentos até amorosos. Se você já é casado, você vai ter bons relacionamentos de amizade, até de negócios. Se você não é casado, você pode até encontrar uma pessoa, mais lá para o meio do ano, quase no fim do ano, encontrar uma pessoa. Mas o que fala aqui é para o capricorniano ter cuidado para que ele não fique tão voltado para a parte de construir, de projetos, de alcançar metas, e chegar no final do ano ele fica na estafa, entendeu? Ficar cansado, ficar desanimado, entendeu? E por quê? Porque você pode ser aquela pessoa que projeta algo lá no futuro. E quando você não consegue chegar àquele objetivo, você fica... Aquilo te dá um balde de gelo na cabeça, entendeu? Então, você tem que fazer as coisas. Por isso que eu estou falando aqui. Porque o capricorniano, você, para desconstruir algo, entendeu? É bom analisar e você aprimorar aquilo que você já tem. Então, você vai ficar meio exausto mais para o final do ano. Mesmo com todas essas amizades, mesmo com a sua vida equilibrada, entendeu? Mesmo depois de afastar pessoas que não prestam mais, você vai ficar meio cansado, vai ficar meio exausto. E pode chegar a um certo sofrimento pelas coisas que você não conseguiu reconstruir, porque você colocou abaixo. Por isso que o tarô, a energia desse jogo aqui, é a visão do capricorniano para ele não desconstruir nada, aprimorar. Aprimorar as coisas que ele já tem na mão, entendeu? Para que haja, com a habilidade dele, com a própria habilidade dele, ele vai reconstruir, vai aprimorar, vamos dizer assim, é um negócio, eu vou ver dentro desse negócio, eu vou ver como eu posso mudar, porque esse negócio não está dando certo, talvez. Então, eu vou ver como que eu posso mudar, mas não sair dessa ideia central que eu tinha antes. E eu vou usar minhas habilidades para transformar. Então, vem o Pagem de Paus aqui, falando sobre notícias, sobre oportunidades que ele vai conseguir depois de passar esse sofrimento, depois de passar essa ressaca. Essa estafa, essa ressaca de tanto trabalho, de tanta coisa, de tanto, vamos dizer assim, de querer fazer as coisas, de querer transmutar tudo que está à sua volta, entendeu? Você tem que ir bem aqui o tarô, o recado que manda para o capricorniano esse ano, vá com calma, utilize as suas habilidades para aprimorar o que você já tem, porque senão você vai ficar, no final, você vai estar cansado, estafado, e entristecido com você mesmo. Mesmo assim, tá? Você, com as suas habilidades, você vai chegar no final de ano, vai estar com boas oportunidades, vamos dizer assim, positivas, né? Bons relacionamentos. O que você não pode é entrar em exaustão querendo correr atrás do seu objetivo, entendeu? Muita exaustão. Isso aqui que está pedindo para você não desconstruir, não colocar tudo que você construiu abaixo para você recomeçar com uma outra ideia central, entendeu? Por exemplo, você trabalha com comida, se você trabalhava com um tipo de comida, você faz outro tipo, mas não desconstrói aquilo que você já tem, aquela rede de pessoas que já está com você, entendeu? Já são clientes, vamos dizer assim, transforme, mas não coloque tudo abaixo para você ter que usar suas habilidades para reconstruir, porque você vai sentir falta de alguma coisa, apesar das suas boas relações, você vai ficar exausto, vai sofrer,
E você vai ter que recriar as suas oportunidades. Isso aqui é uma carta de oportunidades, mas você vai ter que recriar com as suas habilidades. Então, em vez de desconstruir algo que já está encaminhado, você aprimora aquilo que você já tem. Recapitulando, o Capricorniano saiu de 2025 com algumas vitórias, com algumas, vamos dizer, alguns triunfos, né? Conquistas. Teve uma entrada muito positiva no ano de 2026, tá? Se desfez, percebeu algumas amizades, algumas situações que não valiam a pena trazer para 2026, continuou a sua caminhada, fez seus planos, planejou, conseguiu um início novo, né, com todas as armas que ele tem, com toda vamos dizer assim, a competência que ele tem em todos os sentidos da vida, né, conseguiu uma grande oportunidade, vamos dizer, conseguiu uma grande oportunidade. Ele mesmo fez a oportunidade dele. Mas quando você chegar aqui, você não desconstrua, você aprimore aquilo que você já tem através das suas habilidades, porque senão você vai ficar nostálgico. Apesar de boas relações, você, cuidado, ficar fazendo, refazendo as coisas, você vai acabar na exaustão e triste com você mesmo e vai ter que criar novas oportunidades com as suas habilidades. Recapitulei. Tá? Essa foi o recado para o Capricorniano. Não desconstrua nada, aprimore, tá? E realmente aqui você vai ter que afastar pessoas agora no início do ano, pessoas da sua vida que não somaram nada na tua vida, entendeu? Só servem de obstáculo, de preocupação. E a energia do jogo são pessoas que ficavam, às vezes, até inventando problemas para que você não andasse. Então, você cuidado, tá? Cuidado, que teve uma energia aqui meio estranha nesse afastamento de pessoas. São pessoas que até você confiava, e talvez que você, porque veio do lado desse aqui, ó, entendeu? O cavaleiro de ouro, entendeu? Porque aqui é uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que, né, às vezes era uma pessoa que você confiava e você vai ter que afastar da tua vida, porque não é a pessoa tão merecida da sua amizade como você pensou, entendeu? Talvez, às vezes, aquela história antes só do que mal acompanhado. Aqui você deu no tarô que você tem condições de caminhar, você tem habilidades para isso, e com a Imperatriz aparecendo no jogo é porque você tem competência em todos os níveis, né, de você criar, produzir algo para você mesmo. Bom, gente, e o meio do jogo, tá? Foi esse aqui, que é a alma do jogo, pajem pajem de ouro, que é as oportunidades, que vai ser o seu 2026, no alma do jogo. Muitas oportunidades na tua vida, então observe, tá? E não desconstrua nada, aprimore. Bom, gente, obrigado por vocês estarem aqui no meu canal, obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus, gratidão.